O CSA já divulgou a lista de jogadores que viajam para enfrentar a equipe do Ipiranga. Foram 20 relacionados e vamos conferir todos eles aqui. Já dá o like aqui no nosso canal para dar uma forcinha para o nosso vídeo ficar em alta aqui no YouTube. E se inscreve aqui também no canal Diário de Azulino para que a gente ganhe cada vez mais relevância aqui dentro da plataforma. Tá certo, meus amigos? Dessa forma você ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E vamos lá falar dos jogadores que foram regularizados sem muita enrolação. A gente tem os dois goleiros Tomazella e Yuri Sena, Almir Luan, Eduardo Biazos, Bruno Cardoso, novidade, Wellington Carvalho, Eric Dalpian, laterais esquerdos, Lucas Marques e Rafinha, laterais direitos. Rafinha fazendo gol até na Champions League, imagina na Série C, né, como não vai ser. Marlon Valora, Jean Kleber, Pedro Favela, Xuxa, Dudu Miraíma e Buga são os meio-campistas. Marquinhos e Vitor Leque, jogadores aí de lado de campo, e o Yuri Tanque sendo o nosso único centroavante. Destaques aí para 7 dos novos jogadores contratados nessa lista de relacionados. O Tomazella, goleiro, Bruno Cardoso, zagueiro, Rafinha, lateral direito, Dudu e Buga, meio-campistas, Vitor Leque, atacante, e Yuri Tanque, também atacante. Destaques aí para também a ausência do Thiago Marques nessa relação, né, que era nosso atacante titular até os últimos jogos, não pegou nem relação, acho que por conta da lesão dele, né, deve estar aí se recuperando de algum tipo de lesão. Temos aí também dos 8 jogadores que foram contratados, apenas o Alan Pedro não foi indicado aí na lista de relacionados. E de todos os outros 7, apenas o Bruno Cardoso ainda não saiu no bid. Mas para estar na relação de quem viajou, né, para ter viajado, ele deve ser regularizado até amanhã, deve ter a documentação adiantada já, e o CSA aguarda só o nome dele sair no bid para poder confirmar a presença dele no jogo. Interessante a agilidade da diretoria do CSA em regularizar esses novos reforços. Muita gente estava com aquele medo, né, por conta do transfer ban, mas que também foi resolvido e que a diretoria do CSA trabalhou para corrigir algumas posições. Eu estava há algum tempo atrás querendo fazer um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre os principais focos onde o CSA deveria investir para contratar. E eu acho que em uma boa parte deles o time do CSA buscou melhorias. A gente tem um goleiro novo que é o Tomazella. Ele chega em uma posição que estava bastante precária por conta de lesões. O CSA tinha 3 goleiros contratados, o David, o Yuri Sena e o Fernando Castro. O David era o titular e era muito contestado. Quando ele se machuca também o Yuri Sena, ficamos só com o Fernando Castro e os goleiros da base, e aí também muito criticado é o Fernando Castro, e todo mundo implorava pelo retorno do Yuri Sena. Quando ele volta, ele em uma partida que não faz bem, a torcida já começa a pegar no pé do goleiro também. Então era sim um setor que a gente precisava, porque já dos 3 goleiros contratados, 2 não estavam agradando, e o outro, quando entra, é criticado também. Então a gente precisava investir nesse ponto. Então eu acho que ele chega aí para ser o titular, ou no mínimo para brigar por posição, mas eu acho inclusive que ele já deve começar aí como titular, tá com ritmo, tava jogando, então deve chegar para ser titular. O Bruno Cardoso, zagueiro, ele chega em uma posição que a gente tinha 3 jogadores, né? 2 que vinham jogando mais com o atual treinador, que era o Almir Luan e Eduardo Biazos, e o Wellington Carvalho, que jogava principalmente quando a gente entrava com 3 zagueiros, né? Então, na minha cabeça, o Almir Luan e o Eduardo Biazos eram os titulares, se jogasse com 2 zagueiros. Mas precisava de mais um também, para a gente poder reforçar aí esse setor e ter pelo menos um banco de reservas quando a gente jogava com 3 zagueiros, né? A gente tinha 3 zagueiros, não tinha ninguém no banco para fazer a zaga.
Então era necessário realmente mais uma contratação, e até para ter 4 zagueiros no elenco, você tendo 2 titulares, você precisa de 2 reservas. Porque se um se machucar, você tem aí ainda outro jogador, né? Então era importante reforçar esse setor, já que a gente teve a saída do Thiago Lopes. Mas eu não acho que fosse o setor mais precário do CSA. Um dos mais precários era a lateral esquerda. E o time do CSA foi buscar 2 reforços, né? Kevin e Ricardo Senna, ao que tudo indica, estão fora do CSA. Não vimos aí ainda a rescisão ou anúncio oficial, mas são jogadores que não interessam aí a equipe, né? Pelo visto. E do lado direito, o Eduardo também o CSA tá tentando encaminhar a saída dele, mas que nenhum dos jogadores que chegou tava agradando. Tanto que o melhor lateral que a gente tem no elenco hoje é o Eric, que subiu da base e estava treinando como meia, e teve que ir para a lateral esquerda porque nenhum dos que chegaram aí estava dando conta do recado. Então o Eric era o melhor lateral e a gente precisava de outro, né? Então o Dalpian chega aí, talvez até para disputar lá com o Eric a vaga de titular, né? Como eu vinha falando, o Eric é um jogador muito jovem e ele talvez não fosse o ideal para assumir a bronca de ser o titular. Então, talvez ter alguém ali para dividir a responsabilidade seja o ideal. Talvez até o Dalpian chegue para assumir essa vaga de titular, né? Mas vamos ver aí como é que o treinador tá vendo os novos contratados, né? Eu fico nessa dúvida para saber quem vai ser o titular nesse jogo de sábado. Lucas Marques e Rafinha são os 2 laterais direitos nesse jogo. Tava cansado já de ver o nome do Eduardo lá na lista de jogadores, viu? Na moral. Então, ao que tudo indica, tá fora do CSA, né? E o Rafinha chega aí também para reforçar esse setor. O Lucas Marques era o melhor lateral direito, né? Que a gente tava tendo aí nesse começo de ano. Mas realmente era um setor que, apesar de muita intensidade e vontade do Lucas Marques de jogar, ficava devendo no quesito técnico. Tomara que o Rafinha chegue aí para ocupar essa vaga de titular, para a gente ter uma lateral direita mais consistente. No meio de campo a gente tem os 4 volantes, né? E a gente tem ainda o Dudu Miraíma, que foi contratado, e o Buga também, né? O Dudu, cadê aqui? Ele foi anunciado como meia, assim como o Buga, né? Mas a gente tem lá o Gustavo Xuxa, que é o titular desse setor. Eu acho difícil ele sair nesse momento, mas a gente precisava de reforços, porque a gente tinha o Marcinho, que quando entrava não correspondia, né? Então a gente tinha Xuxa e Marcinho na posição. Então chegam aí Dudu e Buga para ter essa alternância, né? Ainda tem o Alan Pedro ali que pode ser regularizado, e até se eles estiverem treinando bem, pode alguém atuar no lugar do Xuxa e abrir o Xuxa para um dos lados de campo, certo? Ele tem essa alternativa de jogar flutuando pelo campo também. Mas Dudu e Buga chegam também para reforçar esse setor, que o setor de ataque do CSA para mim era um dos mais carentes que tinha. Apesar de a gente em outros setores ter jogadores que não correspondiam, o ataque, além de ter jogadores que não correspondem, tem poucos. Se sai o Thiago Marques, entra quem? Se sai o Marquinhos, entra quem? A gente não tinha. Tem o Jefinho, que era uma alternativa, mas que o treinador estava alternando para um 3-5-2 exatamente porque só tinha um meia e 2 atacantes. Xuxa, Marquinhos e Thiago Marques. E agora sem o Thiago Marques, como é que a gente jogaria, né? Então temos aí 4 novas alternativas, né? Dudu, Buga e Vitor Leque. E aí saem da relação o Marcinho e o Jefinho, por opção, creio eu. E o Thiago Marques, acho que por conta de lesão, né? Vinha fazendo gols, é claro que a gente sabe das limitações dele, mas que ele vinha numa boa fase e não fazia sentido tirar ele nesse momento, né? Mas mesmo assim, a gente tem agora algumas outras alternativas aí do meio pra frente. Quem eu acho que pode chegar pra jogar, eu acho que o Xuxa não sai, mas eu acho que o trio de ataque vai ser Marquinhos, Vitor Leque e Yuri Tanque. Se ele optar por jogar com 2 zagueiros, né? Aquele 4-2-3-1, que tem um meia, 2 atacantes abertos e o centroavante. Mas ele pode optar por manter o 3-5-2. E aí ficaria
o Xuxa e aí no ataque o Marquinhos e o Yuri Tanque, por exemplo, né? Mas então, vamos ver. Amanhã a gente pode tentar desenhar melhor essa equipe e essas alternativas. Mas chegou o momento agora do torcedor também criar expectativa, de novo, né? Mas que o time do CSA atuou no mercado. Não era isso que estavam cobrando? O CSA foi atrás. O CSA contratou. O CSA regularizou. E os caras vão estrear amanhã. Agora é o momento da gente chegar junto, né? Era o que eu tava falando, gente, há muito tempo. Eu tô falando isso há muito tempo. A gente tem que cobrar, mas a diretoria tá trabalhando. Aí os caras, não tem reforço, não sei o que. Claro, o time tava jogando, os outros times também estavam jogando. Quando os campeonatos acabaram, e aí os times começaram a se movimentar no mercado, e aí o CSA já tinha trazido 2, trouxe agora mais 6 jogadores, né? Já tinha trazido o Tomazella e o Dalpian, aí chegam agora Vitor Leque, Dudu Miraíma, Buga, Rafinha, Yuri Tanque, Alan Pedro e Bruno Cardoso, né? Então chegam mais 7 no caso, né? Então foram 9 contratações da equipe do CSA. Então, velho, é aquilo que eu vinha dizendo, o time do CSA estava atuando no mercado, apesar de a gente não ver essa movimentação aí. Não vê essa movimentação por quê? Porque não tinha as informações vazadas, né? Sai na mídia quando já estava quase tudo certo, faltava o cara chegar aqui e assinar, né? Então a gente viu que não foram nem negociações demoradas. Quando anunciava, ou no mesmo dia o CSA anunciava, ou no dia seguinte. Era um negócio rápido. Era questão do cara pegar o voo, chegar em Maceió, ir no CT e assinar, tá ligado? Então, é isso, velho. Agora é o momento da gente fazer a nossa parte, certo? É o momento da galera chegar junto no sócio-torcedor. É o momento da galera chegar junto, mandar energias positivas aí nas redes sociais, demonstrar apoio. E é isso, velho. Como eu tava falando, agora vocês entendem o que eu tô falando? As novidades estavam vindo, cara. As novidades estavam pra chegar, né? Então faltava um pouco da confiança também do torcedor, né? E agora a gente tá vendo que realmente o trabalho tá sendo feito e a gente espera que dê resultado, né? Agora é isso. Agora o momento é observar os jogadores e ver quem vai dar certo e quem não vai. E aí a gente volta a fazer as cobranças necessárias, mas agora o momento é de confiar nesse trabalho, confiar no treinador e no elenco e na diretoria também. E vamos embora para a estreia da Série C, que amanhã tem nossa live pela manhã e tem o pré-jogo também, beleza? Tamo junto, minha galera. Obrigado pela presença aí de hoje de vocês. Ainda creio que tem outras peças aí, outros setores que a gente pode ainda querer melhorar, né? Por exemplo, no ataque a gente tem ali, só pra terminar, né? Marquinhos, Vitor Leque, Yuri Tanque e Thiago Marques, né? Ainda temos aí o Alisson Farias, o Marcinho, o Jefinho, mas Marcinho e Jefinho foram tirados aí da relação por opção, né? Não sei se eles estão com alguma limitação física, eu acho que não, né? Principalmente o Jefinho, mas tem o Alisson Farias ali que também não agradou muito, não sei se eles querem aproveitar, mas ficam pouquíssimas opções ainda no ataque, certo? De meio campista a gente tem um bocado, o Gustavo Xuxa, Dudu Miraíma, Buga, Alan Pedro, né? Mas no ataque realmente a gente tem um ataque bem enxuto, certo? Então, vamos observar aí esses primeiros nomes que chegaram e fazer realmente as cobranças que são necessárias daqui pra frente, certo? Enfim, gente, um abraço a todos, obrigado aí pela presença. Amanhã tem pré-jogo e pela manhã live lá no canal Espaço da Bola, tá? Abração, gente, valeu!